Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco. Sabedoria em abundância. E quando nós falamos desse assunto, deixe-me ler aqui do capítulo 10, primeiro livro dos Reis, de 1 a 9, onde nós lemos assim: a rainha de Sabá soube da fama de Salomão e tinha alcançado graças ao nome do Senhor. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhado de sua enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, os alojamentos de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então disse ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações, da tua sabedoria, é verdade, mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como podem ser felizes os homens na tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria? Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, que te fez rei para manter a justiça e a retidão. O que difere sabedoria de conhecimento? Os termos informação, conhecimento e sabedoria, com muita frequência, são utilizados de forma, digamos assim, com interpretações dúbias ou até errôneas, principalmente no que diz respeito aos termos conhecimento e sabedoria. A sabedoria é dado em seu... Aliás, a informação é dada em seu estado bruto, captado pelos sentidos de todos os níveis: odor, paladar, imagem, pressentimentos, leituras, palestras, reuniões, etc. Conhecimento é a informação analisada, compreendida e incorporada. Já a sabedoria é o conhecimento submetido ao julgamento dos valores, crenças, ética, moral. E sendo assim, não há sabedoria nem conhecimento. E nem conhecimento o que difere sabedoria do conhecimento? Os termos informação, conhecimento e sabedoria são frequentemente utilizados num certo sentido equivocado, ou às vezes com interpretações dúbias e até errôneas, principalmente no que diz respeito aos termos conhecimento e sabedoria. A informação é o dado em seu estado bruto, captado pelos sentimentos de todos os níveis, tipo odor, paladar, imagem, pressentimentos, leituras, palestras, reuniões, etc. O conhecimento é a informação analisada, compreendida e incorporada. Já a sabedoria é o conhecimento submetido ao julgamento dos valores, das crenças, ética e moral. Sendo assim, não há sabedoria sem conhecimento, e nem conhecimento sem informação. Podemos dizer que são dados em estágios diferentes de processamento, semelhantes a um diamante bruto. Ele tem um valor, mas lapidado, esse valor se multiplica. Mas em nenhum momento deixou de ser um diamante. Se considerarmos a ignorância como a ausência de conhecimento, ainda que a mente possua informação em abundância, essa seria menos perigosa do que o conhecimento que não é feito sabedoria, pois esclarecer sem saber é como tentar cortar carne no escuro. Você tem todos os elementos, tem a tábua, tem a carne, tem a faca, mas como não pode analisá-los sem o critério da visão, corre-se o risco de estragarmos a carne ou de nos ferirmos. Viver apenas com conhecimento, mas sem sabedoria, é como enxergar a vida sem óculos. Fica tudo meio embaçado.
Na história existem exemplos de falta de sabedoria e excesso de conhecimento, mas o melhor deles você pode encontrar observando ao seu redor as empresas, governos, associações, condomínios, etc. Sakyamuni, um mestre budista que viveu no vários séculos antes de Cristo, ele diz: a sabedoria é o melhor guia e a fé é a melhor companheira. Deve-se, pois, fugir das trevas da ignorância e do sofrimento e deve-se procurar a luz da iluminação. No nosso caso, a luz é Cristo. Quero trazer aqui uma história cujo autor eu desconheço, que é a história do ovo cozido. Uma história. É história, sem H. Alguns súditos do rei Davi estavam numa festa onde serviam ovos cozidos, bem cozidos, a gema bem dura. Um homem aparentemente esfomeado comeu rapidamente os ovos que lhe cabiam e sentiu-se sem jeito de estar ali sentado diante do prato vazio. Por isso sussurrou ao seu vizinho de mesa, sentado ao seu lado, pedindo que lhe emprestasse um dos ovos do prato dele. Aproveitando-se do problema, o vizinho da mesa, que fora consultado, disse que lhe emprestaria o ovo, mas com a condição de que prometesse pagar-lhe não somente com outro ovo, mas com todos os lucros que o ovo poderia vir a lhe trazer a partir daquele momento, até o dia em que o empréstimo deveria ser pago. O pobre sujeito, diante do prato vazio, não podia pensar em mais nada a não ser no seu problema imediato, e prontamente prometeu atender à exigência de seu vizinho de mesa. Pouco depois, ele esqueceu do caso, não lembrava mais. Passaram-se alguns anos que aquela transação tivera lugar, e um dia aquele homem, seu antigo vizinho de mesa, apareceu exigindo o que lhe era de direito. Começou então a especificar a conta da dívida. O ovo teria sido chocado e produzido um pintinho. O pintinho teria crescido, se tornado uma bela galinha poedeira e das boas, e teria, digamos assim, produzido 18 ovos no primeiro ano. Esses 18 ovos teriam sido chocados e nasceram outros 18 pintinhos. Cada um, por seu turno, teria produzido mais 18 ovos cada, no segundo ano. No terceiro ano, já teria dado 684 galinhas, e assim por diante. Concluindo as contas, o vizinho reclamou o pagamento de uma fortuna que ele teria sido juntado no período ali retratado. O pobre homem, que se metera em uma encrenca sem tamanho, ficou horrorizado e não sabia o que fazer para encontrar uma saída e solucionar o problema. Finalmente concordaram em levar a disputa diante do rei Davi. Como o homem que reclamava o pagamento da dívida havia trazido 2 testemunhas para confirmar o caso, e também o devedor não negasse o fato, o rei Davi declarou que o devedor não tinha alternativa a não ser pagar a sua dívida. Derrotado e humilhado, o devedor deixou o palácio do rei, pensando quanto tempo levaria para pagar a dívida. De repente sentiu que alguém tocou seu ombro. Quando olhou, viu o filho do rei, o príncipe Salomão. Salomão ainda era um menino, mas interessava-se vivamente no processo de cada caso que era trazido diante de seu pai. Gostava de ficar sentado perto da porta da sala do tribunal e escutar os sábios conselhos do rei. Esse caso prendera sua atenção até o fim, e a decisão que o pai havia tomado o havia surpreendido. O olhar de sofrimento do pobre devedor comoveu o coração do jovem Salomão, que lhe ofereceu um conselho, dizendo: vá ao mercado, compre 1 quilo de ervilhas, leve-as para casa, ferva-as bem e seque-as. Amanhã vá à beira da estrada por onde meu pai passará com o seu pessoal que o acompanha, e quando estiverem passando ali, e onde você estiver, comece a semear no campo as ervilhas cozidas. Eles com certeza observarão e vão perguntar a você, em pleno tempo de colheita, o que você está semeando. E quando perguntarem o que está plantando, responda: estou plantando ervilhas cozidas.
eles naturalmente vão rir de tão ridícula a ideia. E é então que você deve aproveitar a oportunidade para dizer bem alto, de modo que meu pai ouça. E como é possível um ovo cozido seja chocado e desenvolva um pintinho? Então o rei compreenderá que cometeu um erro e inverterá o veredito a seu favor. De fato, quando o rei passava pela estrada, reparou o homem semeando, mandou buscá-lo e perguntou-lhe: o que está plantando? Ele disse: ervilhas cozidas, majestade. Respondeu-lhe com seriedade no seu semblante. E aí o rei disse: e espera que essas ervilhas cozidas produzam alguma coisa? Ele pergunta com um sorriso no rosto, o rei no caso, né? Então o homem que havia sido instruído pelo príncipe Salomão diz: se um ovo cozido pode produzir um pintinho, por que ervas ou ervilhas cozidas não podem produzir e germinar e frutificar? O sorriso se apagou na face do rei. Lembrou do caso que lhe fora exposto no dia anterior e compreendeu o erro que cometera. Imediatamente mudou a sentença e dispensou o homem de quaisquer pagamentos ao seu credor, a não ser o ovo que lhe havia sido emprestado. O rei Davi compreendeu que aquele homem simples não podia ter inventado um plano tão inteligente e percebeu que deveria ter sido obra do seu filho Salomão. E amou ainda mais o seu filho por isso. O povo admirou a justiça do rei Davi e muito mais a bondade profunda e a grande sabedoria do jovem Salomão, o seu futuro rei. Como disse, essa é uma história cujo autor eu desconheço, mas é de boa aplicação. Não basta ter muito conhecimento, se não tivermos sabedoria para aplicar o conhecimento adquirido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós precisamos do conhecimento e nós precisamos da sabedoria que vem de Ti para colocarmos em prática o conhecimento adquirido. Em nome de Jesus. Amém.